Então hoje nós estamos na terceira atitude de uma pessoa de sucesso. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23. Hebreus 10, 23. Nós hoje estamos com a ideia, com a intenção de realizar dia 16, é a data agora, oficial. Dia 16 de outubro, é um sábado, nós vamos começar uma atividade dupla, às 3h30 da tarde, às 3 horas da tarde, nós vamos começar uma atividade dupla. À tarde vai ser o nosso encontro com as crianças, tá? Então a gente vai ter um encontro com as crianças às 3h30 da tarde, do dia 16 de outubro. Nós estamos já elaborando algumas ideias, anotando, divulgando já entre nós mesmos, para que possa alcançar as crianças. E à noite do mesmo sábado, às 8 horas da noite, nós vamos ter o nosso encontro de missões da comunidade. Nosso encontro de missões de nossa casa para as nações. Então, à tarde, as crianças, Jesus é o meu super-herói 3. Já é o terceiro evento da igreja com esse tema. E à noite, de nossa casa para as nações. Às 8 horas da noite. Amém? Abra sua Bíblia, então, no livro de Hebreus. Eu já marquei aqui o meu, então vai ficar mais fácil. Hebreus, capítulo 10, verso 23. Posso ler? Hebreus, capítulo 10, verso 23. Está escrito assim lá: guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vou ler outra vez. Que texto maravilhoso. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa, é fiel. Amém? Quem fez a promessa é fiel. Mais um texto, livro de Efésios, capítulo 5, deixa eu ver se é 5 mesmo, que eu escrevi em 2 folhas aqui. Capítulo 3, verso 20, vamos ver se é. Vamos ver se é. Efésios, você volta aí um pouquinho. Capítulo 3, verso 20. Deixa eu ver se é antes. Eu acho que é assim. Amém. Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Vou ler novamente para frisar bem. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Se você puder, volta por enquanto lá para Hebreus 10, 23, que é para a gente usar esse texto como base. Aí você pergunta, mas pastor, nós não estamos falando de Davi? Estamos sim. Nós estamos com 1 Samuel 17, 40, que fala que o rei Davi, ele não era rei ainda, Davi, ele pegou 5 pedras lisas, 5 seixos lisos no ribeiro, colocou no alforje de pastor e foi enfrentar o gigante. Amém? Então, quando nós pensamos que nós temos que falar só do rei Davi,
ou quando nós pensamos aqui e falamos toda semana, nós estamos utilizando uma ilustração para cada pedrinha que a gente pega para colocar no alforje. Na semana passada foi sobre obediência e talvez até agora foi a mensagem que mais mexeu comigo. Porque ali naquela palavra de obediência, no símbolo da segunda pedra, eu fiquei impactado porque Deus falou comigo que para a gente obedecer a Deus, nós temos que desobedecer algumas coisas. Não é estranho? Né? Não ficou meio assim, uma antítese, um paradoxo? Para você obedecer, você tem que desobedecer? Para você obedecer a Deus, você tem que desobedecer à carne, desobedecer ao pecado, desobedecer ao diabo, desobedecer ao mundo e desobedecer a você mesmo. Porque nós somos talvez o nosso pior inimigo. Porque a nossa vontade, a nossa mente, o nosso coração, ele tem que ser levado, diz a Bíblia, cativo ao trono da graça. E aí quando nós fazemos essa ilustração, lendo agora em Hebreus 10, 23, que fala porque quem fez a promessa é fiel. Só pegando esse pedacinho, olha, quem fez a promessa é fiel. E aí eu quero falar duas coisas antes de falar dessa promessa. Por exemplo, nós temos um grande perigo no povo evangélico, no povo crente, no povo que frequenta as igrejas, no povo que escuta os pastores, os apóstolos, os sacerdotes. O grande problema é que nós ouvimos promessas que não foram feitas por Deus. E promessas que não foram feitas por Deus, Deus não tem nenhum compromisso com elas. Esse é o problema. Então nós ouvimos promessas contrárias à vontade de Deus, nós ouvimos promessas a favor do nosso ego, a favor da nossa mente, a favor da nossa carne, e isso não é promessa de Deus. Promessa de Deus, ela se cumpre. Promessa de Deus, Deus é fiel. Aqui está falando. Porque quem fez a promessa é fiel. Então, se foi Deus que fez a promessa, guarde firme a confissão da esperança sem vacilar, porque Ele vai cumprir. Amém? Quando a Bíblia fala sem vacilar, firme a confissão, que vamos ter problemas, dificuldades, vamos ter luta, vamos ter de tudo. Vamos ter tudo. Mas se foi Ele que fez a promessa, Ele é fiel. E aí aonde, pastor, que nós colocamos Davi nessa história? Nessa história da promessa, eu imagino aqui, Davi, filho de Jessé, quando ele ia lá para o pasto pastorear suas ovelhas, preste atenção nessa palavra, quando ele ia cuidar das ovelhas, quando ele ia dar alimento às ovelhas, pequeno, o menor da casa ali, o mais novo, e talvez todos os irmãos mais fortes, mais altos, e assim o eram porque eles já estavam no exército, servindo ao exército do rei Saul, ou ao exército de Israel, eles já estavam lutando, e talvez todos os dias, Davi saía para pastorear, e Deus falava com ele, e o pai dele falava com ele, vai com Deus, Deus abençoe. Isso não pode ser apenas um costume. Eu sempre falo isso com meus filhos quando saio, independente deles gostarem ou não, sempre falo com a esposa, sempre falo com pessoas que saem, ou quando a gente conversa, e hoje falo com os alunos também. Deus abençoe. Deus abençoe. Então esse Deus abençoe não é simplesmente uma palavra de crente, um costume. Esse Deus abençoe é uma promessa de Deus, que Ele garante que vai nos abençoar. E quando Davi saía então para cuidar, pastorear, ele recebia essa promessa de Deus o abençoe, Deus o proteja, Deus o livre e o guarde. Tanto é que no Salmo 23,
quando ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando ele fala que ele iria ser levado a pastos verdejantes, quando ele fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ele está dizendo que Deus fez uma promessa para ele. Qual promessa? Ou várias promessas. Deus prometeu a ele que aí naquele caminho para pastorear as ovelhas não ia faltar comida, não ia faltar o arroz, não ia faltar feijão, não ia faltar nada para ele. Deus estava prometendo para ele no Salmo 23 que iria levá-lo a pastos verdejantes. Sabe o que é isso? Ele iria levar a ele a pastos verdejantes, porque naquela época, e assim como é hoje, há pastos secos, há locais áridos, há locais onde não cresce nada, há locais onde as pessoas não têm comida, não têm alimentação. Então Deus promete a ele pastos verdejantes. E quando fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Deus fez uma promessa para ele de proteção, de segurança. Você pode ir, pode caminhar, pode ir, pode voltar, pode passar no meio do vale da sombra da morte, que eu vou estar com você. Quantas pessoas são ingratas hoje, saem de casa, não agradece, não dá oi, não dá tchau, não agradece a Deus, viajam, cortam o mundo. Deus está protegendo eles por causa de uma promessa. E Davi, a Bíblia fala que Davi, quando ele foi lá pegar aquelas pedras, nós já demos 2 nomes aqui, 2 títulos a uma pedra, a cada pedra, e hoje eu quero dar um título para essa terceira atitude, para essa terceira pedra que nós vamos simbolizar. Para a terceira atitude de uma pessoa de sucesso é crer na promessa. Promessa. Quando Davi pegou aquela pedra lá, da coragem, da obediência, e ele pegou a terceira pedra que nós estamos falando agora, da promessa. Quando ele pegou aquela pedra, ele estava ali relembrando de tudo aquilo que Deus prometeu a ele. E o livro de Hebreus estava dizendo, e diz que ele fez a promessa, ele é fiel. O livro de Hebreus fala que quando nós recebemos uma promessa de Deus, não importa, promessa, bênçãos de Deus não envelhecem. O nosso corpo envelhece, nossa mente envelhece, talvez nós até desistimos das promessas de Deus, mas Deus não desistiu de abençoar você. Amém? Talvez você já desanimou, já desistiu, já esfriou, não vai acontecer, está muito difícil. Deus está dizendo para você, e para mim, e para todos vocês que estão ouvindo, vá lá no ribeiro, pegue a pedra da promessa. Mas o que simboliza pegar essa pedra da promessa e colocar no alforje de pastor? Significa relembrar todas as promessas que Deus te fez. Você só morre sem receber a realização da promessa se você quiser. Você e eu só vamos morrer sem Deus nos abençoar, sem Deus nos dar aquilo que Ele prometeu, se nós quisermos. Se nós desistirmos, se nós não tivermos coragem de crer na promessa, de abraçar a promessa. E eu separei aqui algumas coisas que estão embutidas nessa promessa. O que Deus realmente prometeu. Deus não te prometeu um carro novo, Deus não te prometeu uma empresa nova a cada dia, Deus não te prometeu marido novo, esposa nova, Deus não te prometeu bens materiais na face da terra, prosperidade na terra, não te prometeu isso. Isso vem no pacote. É diferente, porque talvez alguém vai ouvir a mensagem, esse pastor está mentindo, que Deus prometeu. Não, vem no pacote. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, diga assim: busque ao Senhor, é isso que fala lá,
Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas que eu acabei de falar aqui, o carro, a casa, o marido, a mulher, benefícios na terra, vão ser acrescentados. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós somos ungidos com força para adquirir riqueza. A Bíblia fala que o poder da promessa de Deus está em nós acreditarmos e não desistirmos. Uma das promessas de Deus para a nossa vida, que estava simbolizada lá, é a promessa de salvação. Quando Davi abaixou naquele local para pegar aquela pedra, ele poderia pensar naquele gigante. Ele poderia pensar no tamanho daquele gigante, no tamanho do Golias, e nós também poderíamos pensar. Eu até separei aqui alguns gigantes que poderiam nos atacar. Olha, quais gigantes precisamos vencer? Muitos gigantes. Em alguns casos, que tipo de gigantes? Gigantes da cobiça, gigantes da pornografia, gigantes do álcool, das drogas, gigante da ganância, gigante da frieza espiritual, gigante das lutas internas, da depressão, da opressão, gigante das doenças, gigantes que vêm através da ansiedade, quando a pessoa recebe até uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e parece que está demorando demais, a pessoa se torna ansiosa. A pessoa fica numa ansiedade, ela quer receber, ela quer ser abençoada, a coisa não vem, não flui. Então é um gigante. Todo esse pacote desse gigante, ele começa a ser desfeito quando nós pegamos a pedra da promessa e começamos a lembrar. Talvez estamos destruídos, destroçados, talvez estamos ali tristes, a coisa não acontece do jeito que a gente quer, não funciona, parece que funciona para o ciclano, para o beltrano, parece que funciona para quem não tem compromisso com nada, com Deus, não ora, não ajuda, às vezes atrapalha, parece que funciona para quem está pior, ou está emergido em tantas situações negativas, e para a gente não funciona. E esta palavra promessa tem que ser lembrada. A Bíblia fala, traga à memória coisas que vão te trazer esperança. Se a pessoa está morrendo, está com câncer, entrevada numa cama, se ela for pensar no velório, se ela for pensar no caixão que ela vai comprar, se ela for pensar nas flores que ela vai comprar, na coroa, ela vai morrer. Porque nada disso que ela está pensando traz esperança. Uma pessoa que está com a família destruída, destroçada, seja qual for o inimigo, seja qual for o gigante, se ela pensar só no problema, se ela pensar aconteceu com fulano, deu errado, aconteceu com Beltrano, deu errado, aconteceu com aquela senhora, deu errado, com aquele homem, deu errado, aquelas famílias foram desintegradas, essa pessoa vai ser destruída. Não traz esperança. Mas quando Davi desceu ali no ribeiro e ele pegou essa terceira pedra, ele estava lembrando das promessas, promessa de salvação, promessa de salvação. Ele estava lembrando que mesmo que ele chegasse lá, diante daquele gigante, sem nenhuma perspectiva, e mesmo que aquele gigante esteja matando todo mundo, Deus tinha feito uma promessa de salvação. Lá no livro de 1 João, quero ler esse texto com você. Eu vou falar algumas promessas. 1 João é uma carta, né? Pequenininha. Capítulo 2, verso 25. Está escrito assim. 1 João 2, 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Quando você tem a promessa de vida eterna, você não tem medo de morrer. Quando você tem uma promessa, uma convicção, isso Deus prometeu. Deus não prometeu você viver para sempre. Deus prometeu vida eterna.
Deus não nos prometeu uma saúde de ferro sempre, mas Ele nos prometeu vida eterna. Então, quando Davi se assenhorou desta palavra promessa, dessa pedra gigante, você se levantou contra mim, eu vou te dar uma pedrada gigante, você está trazendo tristeza, angústia, eu vou te acertar. E aí Davi começou a lembrar das promessas. E a promessa de Deus para a sua vida hoje é salvação. Para a minha vida também. Olha que coisa linda. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Quando a gente está abrindo mão da vida eterna para viver uma aventura terrena, quanta gente está pensando que vai viver só 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, e acabou. Quanta gente está abandonando a trilha do Senhor por N coisas, por N informações negativadas da palavra de Deus, sendo que a promessa que Ele nos fez, salvação. Uma segunda promessa que Deus nos fez é vida plena. João 10:10. João 10:10 fala o seguinte, é um texto que todo mundo conhece, que o diabo vem matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Então, a segunda promessa que eu cito nesta noite que Deus nos fez e nos faz é vida plena. Uma pessoa que não crê, uma pessoa que não recebe, ela não tem vida plena. E vida plena não quer dizer que eu tenho que ter tudo que eu quero na vida. Vida plena não quer dizer que eu tenho que ter todos os benefícios dessa terra, dinheiro, bens. Vida plena quer dizer que Deus nos fez uma promessa de aonde nós estivermos, na condição que nós estivermos, com dinheiro, sem dinheiro, ricos, pobres, Ele vai nos dar vida com abundância. Abundância de alegria, abundância. Ele vai nos dar abundância. Uma terceira coisa que eu creio que Deus prometeu é o Espírito Santo de Deus. Davi, quando pegou aquela pedra, ele teve convicção de quem iria lutar por ele seria o Espírito Santo de Deus. Porque Davi não era covarde, mas ele sabia que ele ia perder aquela luta se ele fosse sozinho. Por isso que nós perdemos luta. Presta atenção, igreja. Porque a gente vai sozinho. A gente vai na força do nosso braço. A gente vai encarar as dificuldades, as lutas. A gente vai encarar as lutas do casamento, as lutas dos relacionamentos, a gente vai encarar uma luta espiritual, a gente vai encarar uma batalha por uma vida melhor sozinho. Sendo que a promessa de Deus é com o Espírito Santo. Quer vencer? Leva o Espírito Santo com você. Porque o Espírito Santo de Deus vai te conduzir à vitória. É Ele que vai te fazer utilizar as armas necessárias. Quando Davi matou aquele gigante, ele já tinha passado lá no ribeiro, pegou a pedra, e aquela terceira pedra simbolizando a promessa de Deus, que o Espírito Santo estaria conosco, estaria com ele, que ele receberia o Espírito Santo de Deus. Ele saiu dali convicto de que ele sozinho, ele não conseguiria nada, mas com o Espírito Santo de Deus. Lucas 11:13, que fala sobre o Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia. Vamos aproveitar. Lucas 11:13 fala o seguinte. Glória a Deus. Vou citar alguns, a gente vai estar orando daqui a pouco. Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Busque o Espírito Santo de Deus.
as promessas de Deus, elas ficam mais claras quando o Espírito Santo está do nosso lado. Amém? Uma quarta coisa que Deus nos prometeu: paz. Uma quarta coisa que Deus nos prometeu: paz. João 16:33 fala dessa paz. João 16:33 fala assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Davi pegou aquela pedra, ele estava se apossando de mais uma promessa de Deus: paz. Porque ele ia precisar de paz para enfrentar aquele homem que estava, aquele gigante que estava humilhando o povo de Israel. Nós precisamos de paz. Não a paz. A Bíblia fala que a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo é só ausência de guerra. A paz de Deus é paz no meio da guerra. É diferente. Você consegue ter paz no meio da guerra? Porque é isso que Deus oferece. Então, quando ali Davi ia para aquela luta, ele estava em paz, mas no meio da guerra. Por isso a ideia errada de muitos religiosos, de muitos crentes, de que quando vai ter paz é que não vai ter nenhum problema. Quando ele tiver paz é que ele não vai ter dívida para pagar, não vai ter pessoa perturbando ele, não vai ter ninguém falando na cabeça dele, não vai ter desemprego. Essa paz aí é morte. Quando a gente morre, aí não tem problema nenhum mais. Quando a gente morre, não dói mais nada, a gente não fica devendo nada, a gente não escuta mais ninguém, não fala mais nada, não vai ser morto, porque ele já morreu. A paz que Deus dá é no meio da guerra. Davi, ele pegou a promessa da paz no meio da guerra. Porque ele ia enfrentar um gigante absurdo. E ele, sem paz, também ele ia perder. A paz que o mundo dá é paz, ausência de guerra. A paz que Deus dá é no meio da guerra. Uma outra coisa que Deus dá: provisão diária. Na oração do Pai Nosso, na reza do Pai Nosso, não sei como que você chama, mas vamos chamar de oração do Pai Nosso. A Bíblia chama de oração dominical. Lá tem lá: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje teve o quê? Teve o suficiente? Amém. Qual que é a promessa? Provisão diária. Qual que é a promessa? Provisão diária. O rei Davi foi lá, não era rei ainda, pegou aquela pedra, creu na promessa do Senhor e ele ia voltar para uma batalha. Ele não pensou amanhã, ele não pensou depois da manhã, ele pensou ali, naquela hora. E a provisão que ele queria para aquela hora era derrubar aquele gigante. Talvez a gente está pensando a longo prazo, a gente está pensando todos os dias de uma vez, e a Bíblia fala que não dá para dormir em várias camas de uma vez, comer em vários pratos de uma vez, não dá. A Bíblia fala que é o pão nosso de cada dia. A Bíblia fala: não fique preocupado pelo dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal. Qual é o mal desse dia de hoje? Qual é o mal que aconteceu na nossa vida hoje? É para hoje isso, amanhã vai ser outro. Porque cada dia tem o seu mal. Uma coisa que Deus também dá, a promessa de proteção. Salmo 91:10. O Salmo 91 é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E ali é uma promessa de proteção. Quando o rei Davi pegou aquela pedra lá, reabilitando as promessas do Senhor na vida dele, ele estava crendo que Deus iria proteger a vida dele. Não ia proteger a vida dele de coisa errada, ia proteger a vida dele porque ele estava agindo de forma correta. Deus não tem
Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não se esqueça disso. Tem bênção que não é Deus que está dando. A pessoa está conquistando pela própria força dele, perdeu um dedo, perdeu um olho, perdeu uma orelha, chegar todo capengando, falando que Deus ajudou. Mentira! Deus não ajuda assim. Deus ajuda a pessoa inteira. Deus, Ele não ajuda pela metade. Deus, Ele não fala assim com você, vai lá nessa coisa errada. Se você passar nessa coisa errada, lá na frente eu te pego. Deus não faz isso, Ele não vai te pegar de jeito nenhum. Você vai ficar na coisa errada, você vai fazer a coisa errada. E se você sobreviver na coisa errada, não foi Deus que te ajudou. É o mérito todo seu, porque Deus não estava lá. Deus não participa de coisa errada. Então, a proteção de Deus é para aqueles que andam debaixo da autoridade do Senhor. Vamos ler lá, Salmo 91, 10. Salmo 91, 10. Está escrito assim lá: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Foi isso que o rei Davi acreditou na promessa, que ele ia chegar lá e nenhum mal ia acontecer a ele. Outra coisa, outra promessa de Deus, sabedoria. Tiago 1,5. Tiago 1,5, sabedoria. Quando o rei Davi foi pegar lá aquela pedra, a terceira pedra, e colocar lá no alforje, ele estava ali adquirindo também sabedoria. Qual a estratégia que ele ia usar para matar aquele gigante? O que ele ia fazer? Hebreus, Tiago 1,5 fala o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Amém? Outra coisa que Deus dá, prosperidade. Jeremias 29, 11. Vamos ler. Isaías, Jeremias. Isso é promessa de Deus. 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando Davi pegou aquela pedra, ele queria matar aquele gigante. Esse é o fim que ele desejava, matar aquele gigante. Uma outra promessa de Deus para a nossa vida, coração novo. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Quando Deus deu essa promessa para ele, Davi tinha certeza que ali estava sendo trocado o coração dele. Vamos ler esses textos todos para fortalecer a nossa oração. 36, 26. Está escrito assim. Posso ler? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Uma promessa de Deus, mudar o nosso coração, mudar a nossa atitude, mudar. Quantas pessoas estão na promessa errada, porque elas ficam batendo em cima de uma tecla: eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não aceito isso. E acaba que elas não estão em lugar nenhum, nem no reino de lá, nem no reino de cá. Elas são confusas. Deus muda o coração. O coração muda as atitudes que a gente tem. Isso é promessa de Deus. E aí, por fim, eu citei 10 promessas com essa aqui. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Salmos 89, 34, para a gente fechar. Salmos 89, 34. Glória a Deus, aleluia. Fala conosco, Pai. Fala com o teu povo, Deus. 89, 34. Não violarei a minha aliança,
nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Essa é a promessa do Senhor, que Ele é fiel. E aí eu encerro com a leitura novamente de Hebreus 10, 23. Se você quiser ler em casa mais vezes, leia. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Quando Davi foi lá pegar suas pedras para colocar no alforje, ele sabia quem fez a promessa. Essa simbologia aqui pode estar ligada à nossa vida através de uma dificuldade que a gente tem que vencer, através de uma luta que a gente está passando há tanto tempo ou há pouco tempo, através de uma humilhação, através de uma interferência maligna, porque o diabo também trabalha. Eu fico lamentando como que o crente ele está perdendo o medo do diabo, mas ele não se aproxima de Deus. Não é que a gente tem que ter medo do diabo, não é isso não. Ele está parando de acreditar que o diabo está fazendo. Não aceita mais. Quem acredita que Deus faz, mas que o diabo trabalha também, dá uma orientação. Fala que não tem nada a ver. O diabo ele é sutil, ele trabalha na sutileza, ele não é asqueroso, ele não entra como um elefante numa sala cheia de vidro, muito pelo contrário. Quando a pessoa assusta, ela ainda assim acha que não foi o diabo, acha que foi a inveja, acha que foi alguém que fez, que tramou contra ela, acha que foi azar, mas ela não percebe aonde o diabo começou a trabalhar. Talvez estejamos passando uma luta. Você presente aqui, você que está na sua casa vendo, assistindo, talvez hoje seja necessário você pegar essa pedra e reclamar as promessas de Deus na sua vida. Talvez você seja tão fraco que não consegue nem reclamar mais as promessas de Deus, porque não acostumou o corpo a orar, não acostumou o corpo a chorar, só chora quando está na crise, só ora quando está no desespero. Às vezes, vou dar um exemplo bem assim, bem fraco, mas no reino físico para você entender. A pessoa está orando por um BMW, e aí a pessoa ganha um Fusquinha, nada contra o Fusquinha, ganha um Fusquinha. Aí é um carro, estou satisfeito, só que não é esse o sonho. Tem muito crente satisfeito com qualquer coisa que está chegando para ele. Tem crente até falando sobre migalhas, no sentido de que aquela mulher de Samaria pegou as migalhas de Jesus. Aquilo era outra situação. Deus não tem migalhas para ninguém, nem para aquela mulher de Samaria. Se você ler o texto todo, ela não pegou migalhas. Aquilo foi uma comparação. Aquilo foi uma atitude de uma pessoa humilde, de uma pessoa desesperada, de uma pessoa que queria ser abençoada e ela não abriria a mão de nada, até de comer migalhas que caíram da mesa, mas ela saía dali abençoada. Então, quando você quiser matar um gigante, você tem que saber que você vai ter que lutar. Só vir aqui pegar uma pedrinha, colocar nesse alforje não vai resolver. Tem que dobrar o joelho no chão, tem que fazer a promessa, tem que gerar a promessa e tem que acreditar que se foi Deus que fez a promessa nessa área da sua vida, Ele vai cumprir. Você não vai morrer sem que Deus cumpra a promessa. Não vai morrer.
Não é eu que estou dizendo, é a promessa não vai deixar você morrer. A promessa de Deus age na nossa vida como um conservante. A promessa de Deus age na nossa vida como algo que vai estagnar o mal, que vai arrancar a doença, porque Ele é fiel. Não é a religião que é fiel, não é a religião de crente. Não é frequentar a igreja todo dia que vai te deixar crente e melhor do que os outros. Não é isso. Eu e você precisamos crer nas promessas. E crer que quem fez a promessa é fiel. O gigante que nós estamos enfrentando só vai cair se as promessas do Senhor, que o Senhor nos fez, estiverem vivas no nosso coração. Precisamos destruir o gigante, mas precisamos crer nas promessas. E na oração de hoje, eu vou orar contra o gigante. Eu vou orar contra a enfermidade, a doença, contra o mal. Mas quando você pegar essa pedrinha e colocar simbolicamente no alforje, e quando você segurar ele para nós orarmos, você vai pensar nesse gigante. Seja uma enfermidade, seja uma doença, seja um problema sentimental, um problema no casamento, um problema relacional, um problema no trabalho, seja um problema mental, seja um problema de opressão maligna, de opressão espiritual. Você vê vultos, ouve vozes, ouve pessoas te chamando, pessoas que já morreram. Isso não é normal. Ouve exatamente a voz da pessoa e passos na sua direção. É espiritual, é maligno. Não é a morte te chamando, é o diabo tentando te enganar. Presta atenção. Às vezes a gente acha que foi feito um trabalho contra a nossa vida sentimental, mas talvez não foi feito não. Nós é que atrapalhamos, nós é que destruímos a nossa vida sentimental. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos entender o que Deus está falando com a gente, para a gente reorganizar a nossa vida e tomar posse da vitória. É isso que Deus quer fazer. Uma pessoa de coragem, uma pessoa de sucesso, ela vai se apropriar das promessas do Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar. Quero te entregar a terceira pedra da promessa. Quando você pegar, antes da Carol passar e te entregar, você vai pegar essa pedra. Espera um pouquinho. Você vai pegar essa pedra. Promessa. Eu falei 10 promessas para você. Você vai pegar essa pedra, vai colocar dentro do alforje e vai reclamar. Tem muita gente que pensa que reclamar, uma reclamação é murmuração. Não é não. Quando você reclama algo, você está pedindo mesmo. Eu estou reclamando o direito de filho. Olha só para você. Então você vai pegar essa pedra da promessa e vai reclamar as promessas do Senhor para a sua vida. Não sai daqui hoje sem tomar uma atitude. Se precisar de pedir perdão para Deus, pede. Reorganize a sua vida espiritual. Faça promessas também para Deus. Faça votos para com Deus. Às vezes você está orando para Deus te dar um dinheiro e Deus quer te dar um trabalho, um emprego, para mudar a sua história. Às vezes nós estamos achando que Deus, a gente está pedindo para Deus uma viagem, está pedindo para Deus para arrumar o marido, para consertar o marido que é todo torto. E às vezes a gente precisa ser consertado. Às vezes a gente está pedindo para a mulher mudar, mas Deus está falando para a gente mudar. Às vezes Deus está falando com o filho,
uma direção, o filho, a filha está pedindo outra coisa. Às vezes a igreja está na contramão, porque Deus está com uma outra promessa. Nós temos que pensar. Então, quando você pegar, pega. Não interessa aquilo que o mundo acredita que é seu direito. Interessa o que Deus acredita que é seu direito. É isso que interessa para nós. Cada dia que passa eu estou tendo convicção disso. Estou tendo alegria em trazer meu dízimo, minha oferta. Estou tendo alegria em estar na igreja, nessa garagem. Estou tendo alegria em compartilhar a palavra. Porque não importa o que o diabo, o que o mundo, o que o não crente pensa sobre o meu Deus. Importa o que o meu Deus pensa sobre mim. Pega a sua pedra agora, coloca no alforje de pastor. Promessa. Feche os seus olhos, fecha esse alforje e vamos. E já começa o processo de oração aí. Já pega a sua pedra, coloca dentro aí e começa o processo de oração. Em nome de Jesus. Eu vou orar agora pela sua vida. Segura esse alforje a meia altura. Para você não cansar o seu braço. Aperta ele. Você pode apertar que ele não vai amassar não. Ele volta ao normal assim depois. Você vai segurar. Já deve ter 3 pedras aí dentro já. Glória a Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer com essa igreja. Eu não sei o que Deus vai fazer com o meu ministério. Eu sei que eu amo essa igreja. Do jeito que ela está, com poucas pessoas, eu amo essa igreja. Eu amo. Andei tanto, não vou desistir. Vou continuar. Deus sabe todas as coisas. Mas e você? Vai desistir? Vai abandonar o barco? E você? Vai deixar esse gigante te humilhar? Vai deixar? Ou vai tomar uma atitude no reino espiritual? As promessas do Senhor, elas não caducam. As promessas do Senhor, elas não morrem. As promessas do Senhor são para nós hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, quando o Davi, Pai, lá no livro de 1 Samuel 17:40, fala que ele foi ao ribeiro, pegou 5 seixos lisos, 5 pedras, colocou no alforje de pastor, pegou a sua funda e se direcionou ou dirigiu-se até aquela batalha. Ali estava também nessa terceira pedra que nós estamos falando hoje, Pai querido, que é uma mensagem muito antiga, que já foi compartilhada, ó Pai, que já foi pregada há muitos anos atrás, ó Pai querido, a promessa de Deus para a nossa vida, Pai. Quantas pessoas estão esperando promessas se cumprirem, promessas de políticos, promessas de homens, promessas do marido, promessas da esposa, promessas de filhos, promessas da sociedade. Pai querido, pessoas estão agarrando em promessas que são falhas, promessas que são, ó Pai querido, atreladas à condição da situação. Podem ser boas, podem ser ruins, mas elas têm uma condicional. A pessoa que faz a promessa pode não cumprir, pode acontecer um incidente, uma dificuldade, pode acontecer da pessoa que prometeu ajudar, não conseguir ajudar, pode acontecer da pessoa que prometeu dar aquele dinheiro, não dar aquele dinheiro. Por quê? Porque pode acontecer falência, pode acontecer interferência, mas quando Deus faz uma promessa, nada pode acontecer. Shebaramanai. Nada pode acontecer com a promessa. Meu Deus e meu Pai, quando a promessa do Senhor é feita, quando a promessa de Jesus é feita para uma vida, para uma pessoa, nada impede Deus de realizar essa promessa. Seja uma promessa cara, seja uma promessa barata, seja uma cura, seja um milagre, seja uma mudança na vida sentimental, seja uma mudança no casamento, seja uma mudança de realidade financeira. Não importa, não interessa o tempo, não importa, não interessa os anos. Quando Deus
faz a promessa. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que cumpre. O ser humano, o homem, promete e pode não cumprir, mas Deus não. Deus promete, Deus cumpre. Quantas pessoas estão fiadas em promessas que não foi Deus que fez, e quando as coisas dão erradas, culpam a Deus porque não cumpriu. Ah, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa que está entrevada, dessa pessoa que está hospitalizada, dessa pessoa que contraiu, quem sabe, o coronavírus, essa pessoa que está com dificuldade até de respirar. Meu Deus, meu Pai, o homem desengana, o homem, ele diz que não tem jeito, mas Deus, o Deus de promessa, que é fiel, Ele diz que tem jeito para o casamento, tem jeito para o relacionamento, tem jeito para a cura física, tem jeito para esse osso, tem jeito para esses olhos, tem jeito para esse rim que está parado ou está parando, tem jeito para essa coluna, essa hérnia de disco, tem jeito para essa inflamação agora, essa inflamação que percorre agora o nervo adutor, o nervo da coluna, o nervo ciático. Essa pessoa que não consegue nem andar, está travada. Esta pessoa que tem, oh Pai querido, uma solitária na cabeça, tem ovos de solitária, está começando a ter acesso, está começando a cair, a se debater no chão. Meu Deus e meu Pai, queima agora, queima esses ovos de solitária, queima essa solitária, Pai querido, que está no cérebro dessa pessoa. Meu Deus e meu Pai, essa pessoa que comprou em demasia, não consegue pagar, está desempregada, essa pessoa que as portas do emprego não abrem para ela, é agora do Deus de promessa atuar, a fidelidade do Senhor para com essa vida agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu oro para toda pessoa que está envolvida com o espírito das trevas, essa pessoa que recebeu uma oferta envolvida com sangue, essa pessoa que foi feito um trabalho com o nome dela na terra, ó Pai, de cemitério, misturada com terra de cemitério, um trabalho para matar, um trabalho para secar, um trabalho para atrasar essa vida, foi julgado as cinzas, ó Pai querido, de um osso retirado, roubado do cemitério e atirado na cascata, na Mata Virgem, ó Pai, atirado, Pai, no rio corrente, para que essa vida fosse atrasada, para que essa vida fosse destruída, seja queimado agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cumpra em nossa vida o teu querer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa esta casa, esta família. Pai, abençoa a mente desta pessoa, para que seja aberta, para que seja, Pai querido, ministrada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, presta atenção. Eu estava orando e Deus, Ele mostrou de uma forma bem simples, enquanto eu estava orando, que nós precisamos ter esse entendimento da promessa do Senhor. Não é eu elaborar a promessa que ela vai funcionar. Eu posso ter os meus sonhos, deve ter. Você deve ter os seus sonhos, mas a promessa é alguém que faz. Eu não posso elaborar uma promessa do meu sonho e falar que é isso que eu quero, não. Eu posso ter o meu sonho, é diferente de promessa. A promessa é sempre alguém que faz, para alguém. Se você fez uma promessa para alguém, você tem que cumprir a promessa. Olha só. Então, quando Deus fez e faz a promessa, Ele cumpre essa promessa. Amém? Glória a Deus. Amém. Se assenta por alguns instantes.